Pronto. Quem respondeu... Bem, vamos iniciar, né? Boa noite, turma, tudo bom? Vamos dar início na sessão 3.4, propriedades dos materiais compósitos, né? Eu fiz a pergunta que vocês entendiam por materiais compósitos e o aluno aí me respondeu direitinho, né? A união de dois materiais, né? Com a finalidade de melhorar a propriedade, tá? Mas quando a gente tem a união desses dois materiais, não vai haver uma fusão e se transformar em um único material. Continua sendo materiais distintos, porém a gente resulta numa maior propriedade deles dois trabalhando juntos, tá? Então, aqui, para a gente ter uma ideia, né, são, por exemplo, aqui é uma resina epóxi com fibra de carbono, essa aqui, né, onde a gente tem um compósito, uma mistura com uma resina, que seria essa matriz aqui, né, e a gente teria aqui as nossas fibras de carbono. Material hoje em dia muito utilizado, né, a gente sabe que o compósito, né, com a fibra de carbono ou a fibra de vidro, né, são inclusive assim um pouco concorrentes, né, só que a fibra de carbono, ela é um pouco mais cara, né, mas também eu posso trabalhar com a minha fibra de vidro, que é um pouco mais barata, mas a fibra de carbono, ela tem uma, digamos assim, dureza maior, tá? Bem, e aqui é pra gente, essa foto ficou muito bonitinha, eu acho muito bonitinha, porque você tem a fibra de carbono usada para reforço comparado com o cabelo humano, né? A gente tem aqui a fibra de carbono e o cabelo humano, pra gente ver isso aqui no microscópio de varredura, né? Tem aqui a unidade, né? 10 micrômetros, então é uma coisa extremamente fina, né? Bem, considerações gerais. Qual é a importância dos materiais compósitos, né? Então, são materiais tecnologicamente estratégicos, né? Hoje em dia a gente vê que a NASA tem utilizado muitos compósitos, né? Tem melhorado muito porque são materiais que têm uma densidade muito baixa, né? Então, o que acontece? Ele te dá a leveza da tua estrutura, né? Possui um amplo campo de aplicação e envolve interação multidisciplinar, ou seja, tem uma aplicação em diversas áreas, né? Eles trabalham na área de engenharia, arquitetura, biomedicina, odontologia. E há uma interação física, química, né? Quer dizer, eles levam são utilizados na física, na química, ciências dos materiais, tecnologia dos polímeros, né? E que levam ao desenvolvimento de novos materiais, processo de fabricação, cálculo de estruturas, melhoria da qualidade de vida, né? Essas cadeiras plásticas hoje em dia que a gente tem, né? Essa é uma fusão, né? E resultando nesse compósito, né? Bem, qual é a ideia, né, da gente utilizar um material compósito, né? Qual é a ideia por trás desse material compósito? Ao contrário, em desenvolver um novo material, né? A gente não tem a ideia de construir um novo material, como eu falei para vocês. A gente não gera um novo material. Na realidade, a gente modifica um material já existente por meio da incorporação de outros componentes, né? Esse conceito teve origem inicialmente na aeronáutica, pela necessidade da redução de peso, preservando a robustez dos componentes estruturais, né? E só para a gente ter uma ideia, a utilização desses materiais é assim, muito antiga. Os egípcios já utilizavam, tá? Essa ideia de usar fibras, né, como um elemento reforçador de um material, ela é bem antiga, tendo ocorrido em diversas civilizações antigas. Olha só, egípcios, civilizações pré-colombianas, incas, maias, os índios brasileiros, eles já usavam esse material aqui, né? Que é você misturar ali a argila, né, com fibras naturais, uma palha, né? O adobe, né? Há muitos anos, né? Milhares de anos a gente já usava esse material.
tá? A gente tem uma ideia, por exemplo, antes tem uma cidade, a cidade de Ban, na província iraniana de Kerman, eles já usavam esse material. Essa cidade aqui, tá? Ela é a maior estrutura do mundo em adobe, datada de pelo menos 500 anos antes de Cristo, tá? E ela foi extremamente afetada, né, por um terremoto de 2003, e hoje em dia ela se encontra num estado de reconstrução. Nem sei se acabou essa reconstrução para minha turma, mas essa cidade aqui toda foi feita com adobe, uma mistura de argila com palha, né, com fibras, né? Aqui as construções atuais, são estruturas bonitas, né? A vantagem do adobe é justamente a temperatura, né? A temperatura interna desse material, desse ambiente criado por essas paredes feitas em adobe, ela resulta numa temperatura muito agradável, né? E a gente está vendo aqui a amostra de edificações que ficaram muito legais utilizando o adobe, tá? E a gente também tem o compósito natural e os compósitos sintéticos, né? Hoje em dia a gente trabalha muito com esses compósitos sintéticos, né? Aqui a gente tem exemplo de ossos, né? Que são o colágeno, que é uma proteína de elevada resistência, mas mais macia, né? Junto ao mineral hidroxiapatita, né? Resistente e rígido, mas frágil, né? Que é essa estrutura do osso humano, né? Que é essa mistura com o colágeno e esse mineral hidroxiapatita, tá? Compõe os nossos ossos. Aqui a gente tem a natural, também um exemplo de um compósito natural seria a própria madeira, né? Que é uma mistura, né, da fibra de celulose, né? Que ela é a fibra de celulose mais envolvida pela lignina, né? A lignina é aquilo ali que envolve a sua celulose, né? E que me dá a estrutura da madeira, né? Aqui a gente tem, né, a parede celular, a gente tem essa fibra, né, a microfibra, né, uma microfibra, sendo envolvida por um determinado material. Bem, hoje em dia a gente tem um uso do compósito, principalmente nessa área de aeronáutica, muito grande. 50%, né? A gente vê aqui que mais de 50%, por exemplo, né? A gente vai ver mais de 50% aqui, né? No Airbus. Mas se a gente fosse fazer uma comparação, tá? Qual é a composição, qual é a porcentagem de materiais, por exemplo, dentro de um 787, tá? O que a gente vê? 50% tem uma composição, né, da construção desse 787, eu tenho 50% de compósitos, correto? 20% de alumínio, 15% de titânio, 10% de aço, não é? São alguns detalhes, e 5% de outros, tá bom? Então, a gente vê o que? A maior composição na indústria aeronáutica é do meu compósito. Aqui a gente tem, por que os compósitos? Porque me gerou que estruturas mais leves, que são mais rápidos e duráveis, e sem contar com o fato da estrutura da minha aeronave ser mais leve, eu tenho uma menor consumo, né, de combustível, né? Que quando a gente pensa em estruturas mais leves, a gente lembra do ponto que nós caímos, né? Por exemplo, foi nos dito que se nós pagássemos as nossas bagagens, né? Foi reduzido o peso de 23 para 10 quilos, que nós teríamos assim uma redução muito grande em cima das nossas passagens aéreas, né? Só o ponto, né? Na verdade, reduziu o peso, mas os preços continuaram, né? Então, essa redução de peso que houve em termos de estrutura foi muito grande, por isso que a gente teve um avanço muito grande, né, da estrutura de compósitos sintéticos dentro da indústria aeronáutica, tá? Qual é a definição de compósitos? Bem,
Um compósito, geralmente, ele é definido como uma combinação de dois ou mais materiais distintos, cada um com suas propriedades específicas, que juntam, criam um novo material com combinações de propriedades não observadas em um elemento isolado, né? Você vai ter a sua matriz aqui, né, com um reforço. Nesse caso aqui, você tem uma matriz com reforço através de fibra, tá? Essa foto aqui é através de microscópio de varredura. Então, você tem dois elementos com propriedades distintas que dão a origem, né, dá uma combinação a um novo material. Mas veja bem, se a gente for olhar bem, por exemplo, aqui nessa foto em que a gente tem uma matriz, tem uma foto, né, através de um microscópio eletrônico, que a gente vê que a gente continua com uma matriz, que é um elemento que foi associado a um outro elemento, mas continua sendo elementos diferentes, tá? Que se resultou em um novo elemento. Mas não há aquela, assim, a transformação química dos dois em um só. Não, tá? São elementos distintos. Bem, os compostos, eles geralmente são reforçados com fibras envolvidas e aderidas por uma matriz. Desta forma, ambas, reforço e matriz, mantêm suas identidades físicas e químicas, mas produzem uma combinação de propriedades que não são alcançadas com apenas um dos constituintes agindo sozinho. É aqui eu tenho falado até aqui, né? São dois materiais diferentes que têm propriedades que nos interessam e que a gente pode manipular, porém, eles dão origem a um elemento, mas continuam sendo materiais distintos. Tá? Então, a estrutura de um compósito, ela pode ter uma fase matriz e outra fase dispersa, ok? Esses compósitos de engenharia, eles costumam ter essa fase contínua, tá? Que é a matriz, que a gente chama de fase contínua. Ela pode ser uma estrutura essa fase de matriz pode ser um polímero, tá? Que é a sigla em inglês. Como eu não sei se todo mundo fala inglês, eu fico até com vergonha de falar, né? Que deve ser polímica, material, né? Composição, matéria. Né? Aqui a matriz, né, constituída de polímero, a matriz constituída de uma cerâmica e a matriz constituída de um metal, né, que é PMC, CMC e o MMC. Então, na matriz a gente tem um polímero, uma cerâmica e uma metal, né? A fase dispersa, você tem a fase dispersa pode ser polímeros também, cerâmicas, metais, minerais, materiais orgânicos ou naturais, tá? Aqui falo novamente, eu torno a citar, né? Tecnologia em compostos consiste em que? Olha só, por exemplo, saber dispor de fibras de alta resistência mecânica e grande rigidez, né? Aqui a gente tem uma ideia que a gente tem o quê? O reforço, tá? E esse reforço, ele pode ser envolvido, como eu já falei anteriormente, de uma matriz cerâmica, uma matriz polimérica e outra matriz cerâmica. Aqui deve estar havendo aqui é metálica, né? Desculpa, está escrito metálica e li cerâmica. Nervosismo de professor, tá? Então, a gente tem aqui a matriz cerâmica, que está escrito, matriz metálica, a matriz polimérica. O que você tem? É a obtenção de material de desempenho diferente de seus constituintes e com característica única. Então, a gente possui as propriedades finais superiores aos constituintes separados, tá? Aquela ideia que eu sempre falo, estou repetindo, batendo muito aqui para vocês. Quando lembra de materiais compósitos, você tem constituintes separados que dá as propriedades a um material final com propriedades superiores, tá? Então, olha só, nos compósitos, as fibras, tá, são as principais responsáveis pela resistência à carga, né? Então, olha só, você tem uma matriz e você tem a sua fibra. A matriz aderida ao envoltório,
e envolvente. Acho que não, aqui tá uma coisa meio estranha, né? A matriz aderida e envolvente mantém as fibras no lugar, né? Então, a matriz, ela envolve a minha fibra no local desejado, garantindo a sua orientação e transferindo as cargas entre as fibras, tá? E ainda protege, né? Protege as minhas fibras de danos causados por intempéries, como, né, causado por umidades e agentes químicos. Então, a gente imagina uma matriz, né? E eu coloco dentro as minhas fibras que elas absorvem, né? As cargas. E além do que, essa minha matriz, ela protege, né? Dos intempéries, umidades e agentes químicos, tá? O que é muito importante a gente observar é a ligação entre a minha matriz e a minha fibra. Isso aí é muito importante a gente observar, tá? Olha só. A ligação entre a fibra e a matriz é de fundamental importância nas propriedades mecânicas dos compostos. Então, a interação, tá, entre a fibra e a matriz depende principalmente da afinidade química entre a matriz e a minha fibra, tá? Bem, agora eu falei de uma forma geral. Agora vamos fazer a classificação. Os compósitos, eles podem ser classificados, né? Podem ser do tipo reforçado, por partícula, por fibras, e podem ser estruturais. Então, eu posso classificar esse material compósito, os meus materiais compósitos, podem ser particulados, fibrosos e estruturais. Ainda há pouco, eu estava falando como aquela ideia de matriz, né? E a minha fibra, tá? Agora a gente vai fazer a classificação para a gente separar uma coisa da outra, né? Antes eu dei uma ideia de uma forma genérica, né? Desse compósito. Agora eu vou falar dos meus compósitos particulados, depois do meu compósito fibrosos e depois dos meus estruturais. Olha só. Quando a gente fala de particulados, a gente pode ter partículas grandes, tá? Ou particulados por dispersão. Vamos lá. Bem, a gente pode ter compósitos reforçados por partículas, tá? E aí, um compósito que a gente usa até como exemplo, que eu vou citar para vocês, é o caso do nosso querido e amado concreto, tá? Então, olha só. Os compósitos reforçados com partículas são divididos em dois tipos, né? De acordo com o tamanho das partículas. Como eu falei anteriormente, a gente tem compósito por partículas grandes e compósitos reforçados por dispersão. Partículas grandes. O termo grande, ele é usado para indicar que as interações partícula-matriz não podem ser tratadas em nível atômico ou molecular, e sim pela mecânica do contínuo, tá certo? Aqui, como eu falei, dei um exemplo, inclusive, do concreto, né? São partículas grandes, são macropartículas, são tamanho maiores, tá? Então, essencialmente, a matriz confere parte da tensão aplicada às partículas, tá? Se a gente tiver, por exemplo, no caso do meu concreto, o meu cimento vai ser a minha matriz e as minhas partículas são a areia, o meu agregado, tá? Então, o grau de reforço depende de uma ligação forte na interface matriz e partículas, tá? Para um reforço eficaz, as partículas devem estar distribuídas igual ao longo da matriz. Ô, gente, quando a gente tem um problema, por exemplo, você tem um concreto e que você lança o concreto de uma altura determinada, há uma segregação do material, né? Você tem aqui embaixo o teu concreto, as tuas partículas grandes, e em cima você tem aquela nata de concreto. A gente tem aquele problema de segregação. Alguém sabe dizer, alguém que esteja prestando atenção na aula, sabe me dizer qual é essa altura dessa segregação quando eu faço meu lançamento do concreto? Alguém lembra? Pois é, né? Não lembraram.
Eu não tenho certeza, mas eu tenho, se eu não me engano, é de 0,90. Né? Eu não sei, eu estou confundindo, eu não sei se é 0,90 ou 1,4. Né? Se você faz um lançamento muito grande de concreto, você tem essa segregação. Veja só, até mesmo no compósito, a gente tem esse problema, né? As nossas partículas, o grau de reforço, como eu falei lá, para fibra aqui também vale, o grau de reforço, ele depende de uma ligação forte na interface matriz e partícula, né? Para um reforço eficaz, as partículas elas devem estar distribuídas por igual ao longo da matriz. A gente sempre tem esse controle para que eu não tenha o meu material, as minhas partículas, assim, como se concentradas no só momento. Elas têm que estar distribuídas ao longo da minha matriz. E essa fração volumétrica das duas fases influencia o meu comportamento, né? As fases, as propriedades as propriedades mecânicas, elas são melhoradas com o aumento do teor do material particulado. Eu posso, quanto maior eu tenho esse tipo, quanto maior esse material particulado, é melhor para a minha propriedade mecânica. Lembre-se que quem recebe a minha carga é o meu material particulado, mas eu tenho que ter uma distribuição tal em que eu tenha todo o meu material particulado envolvido pela minha matriz, tá bom? Bem, partículas grandes, né, atuam na restrição do movimento da matriz. No entanto, não impedem de modo eficaz o deslocamento da minha discordância. Vocês estão lembrando que quando a gente vê em termos de microestrutura, né, tem aquele problema da minha discordância, do meu alinhamento, né, e de você ter diferentes alinhamentos que dá. Lembra daquele movimento da lagartinha que fazia? Que é essa coisa do meu deslizamento de uma estrutura em relação à outra, tá? Quando você tem essas partículas grandes, ainda pode ocorrer esse deslizamento da minha discordância, tá? O concreto, voltando aqui para essas partículas, ao meu exemplo, da meu compósito com partículas grandes, o concreto é um exemplo do meu compósito, reforçado por partículas grandes, feito de uma matriz de cimento que une as partículas de diferentes tamanhos, tá? Como areia e brita. A areia e brita são as minhas partículas grandes e o meu cimento seria a minha matriz. Bem, e aqui eu estou falando, né? As partículas do cimento desenvolvido em água com os materiais particulados depende de como bem os materiais forem misturados, do tamanho dos materiais particulados e da quantidade de água, que eu estava falando ainda antes, né? A gente tem que ter uma boa distribuição, por isso que a gente depende muito dessa mistura e o quanto essa mistura, né, ela está bem distribuída, está bem feita, né? Depende do tamanho do meu material, da quantidade de água. A água demais, olha só, a água demais resulta em uma porosidade excessiva do concreto solidificado. Em contrapartida, a água insuficiente, o concreto tende a ficar com a superfície porosa e a compactação comprometida, né? Então, há sempre uma proporção adequada dessa tua mistura. O uso de diferentes tamanhos de pedra e areia permite um melhor fator de empacotamento do que quando são usadas partículas de tamanhos semelhantes, né? E fica mais fácil compreender porque temos popularmente chamadas essa areia fina, média e grossas. Areias são as areias com diferente granulometria, né? Então, olha só, para eu ter o meu maior empacotamento, né? Para eu ter, assim, uma maior densidade desse material, para eu ter um compósito onde eu tenho diferentes tamanhos misturado naquela minha matriz de cimento, o ideal é que eu tenha diversos tamanhos. Eu tenho maior empacotamento. É por isso que a gente usa areia grossa, média e fina, né? E
para eu ter esse melhor empacotamento, tá? Para eu ter um melhor compósito. Aqui, novamente, eu estou falando o seguinte, que o compósito de partículas grandes, eles podem ser preparados com todos os 3 tipos de materiais, né? Lembra que eu falei que pode ser os metais, os polímeros e as cerâmicas, tá? Aqui a gente tem uma fotografia através de microscópio de varredura, né? É uma fotomicrografia de carbeto sintetizado de WCCO, né? Onde as áreas claras são da matriz e as áreas escuras são desse meu elemento. Aqui eu tenho uma outra micrografia, né? Que tem o negro de fumo, composto de borracha sintético, tá? Na face de rolamento de um pneu. A gente usa compósitos reforçados por dispersão. O que é dispersão? É justamente o oposto da partícula grande. Enquanto na partícula grande a gente tem, por exemplo, a areia, o agregado graúdo, aqui a gente tem, olha só, partículas na escala de 10 a 25 nanômetros de diâmetro. Nesse composto, a matriz suporta a maior parte da carga, né, suporta a maior parte da carga aplicada, enquanto que as partículas impedem o movimento das discordâncias, limitando a deformação plástica. Para os compósitos reforçados por dispersão, o exemplo clássico seria o compósito à base de pó de alumínio sintetizado, no qual a matriz de alumínio é endurecida com até 14% de óxido de alumínio. Esse compósito é utilizado em reatores nucleares. O compósito reforçados por dispersão são quando a gente utiliza partículas da escala de nanômetro, tá? Aqui a gente tem um resumo, tá? Que são materiais que possuem diferentes aplicações, que envolvem diferentes propriedades, né? Aqui fala um pouco das propriedades, tá? Do material que eu posso ter. Bem, geralmente os compósitos, eles são as características deles são a heterogeneidade, anisotropia, simetria e hierarquia, tá? Bem, as propriedades físicas dos materiais compostos dos compostos em geral, não são isotrópicas, ou seja, elas não são as mesmas. Elas dependem de quê? Da direção da força aplicada, né? Depende da natureza. Mas são tipicamente anisotrópicas. O que quer dizer uma propriedade isotrópica ou anisotrópica? Quando você tem uma propriedade isotrópica, que são propriedades isotrópicas? É quando você tem, independe da sua direção, do seu eixo X, Y, Z, tá? A propriedade é a mesma. Quando você tem uma propriedade anisotrópica, depende do sentido da carga aplicada, tá? Então, vamos ver aqui, ó. As propriedades físicas dos materiais compostos, em geral, não são isotrópicas na natureza, mas são tipicamente anisotrópicas, isto é, o compósito é mais resistente ao longo da direção de orientação das fibras e mais fraco na direção perpendicular à fibra. Quando você tem, por exemplo, uma matriz e você tem a fibra, você tem o quê? Anisotropia por quê? Porque a sua resistência, tá? Ao longo da direção da fibra, ela vai ser maior do que na direção perpendicular à fibra. Por exemplo, a rigidez de um painel composto depende da orientação das forças e o momento aplicado e do desenho do painel. Como reforço de fibra e matriz utilizado, o método de construção do painel termofixo contra o termoplástico, tá?
tipo do tecido e a orientação do eixo da fibra à força. Então, o que acontece? Se você aplicar a força no sentido da sua fibra, você vai ter uma resistência maior do que se você tiver no sentido perpendicular a quando você tem a aplicação no sentido perpendicular. Tá certo? Aqui a gente mostra, olha aqui, se você tem a anisotropia, ela pode ser definida como uma variação de propriedades físicas do material que depende da direção cristalográfica. Olha só, o processo de fabricação garante que as fibras fiquem alinhadas, surge a anisotropia das propriedades. Se você tem essa direção, era isso que eu queria falar anteriormente, direção longitudinal da fibra, ou uma direção vertical. Se a gente trabalha nessa direção aqui, longitudinal, você tem uma resistência maior, ao passo que você tem numa direção transversal. Tá? Bom, diferentes tipos de configuração possíveis para a fase do reforço, para diferentes aplicações, tá? Tem influência direta nas propriedades mecânicas do compósito. Isso aqui é como a atuação das minhas fibras podem ter dentro do meu compósito e qual é a influência que eu posso ter sobre as propriedades mecânicas, né? Como é que eu estou aplicando a minha força e como atuam as minhas fibras? Como é que está a disposição das minhas fibras dentro dos meus compósitos? Tá? Bem, os materiais isotrópicos, ao contrário dos meus anisotrópicos, tá? Exemplo, como o alumínio e o aço já forçado, tipicamente apresentam a mesma rigidez independentemente da orientação e direção das forças ou dos momentos aplicados, tá? Enquanto que no meu material anisotrópico estava dependendo da orientação e da direção, tá? Com que as minhas fibras estão dispostas dentro da minha matriz, dentro do meu compósito, né? Quando você tem os materiais isotrópicos, independe da minha direção ou da minha orientação, tá certo? A isotropia, a minha resistência vai ser as mesmas. Então, as propriedades dos compósitos, resumindo, ela depende do quê? Da natureza dos materiais que são utilizados, das propriedades da fase e da fase dispersa, fase da matriz e da fase dispersa, da geometria da fase dispersa, assim como do grau de ligação entre as fases. O grau de ligação, aquilo que eu falei logo no início da minha aula, de como há uma interação entre essa minha duas fases, a minha fase de matriz e a minha fase dispersa, tá? A gente novamente fala aqui, a minha matriz pode ser matriz polimérica, cerâmica e matriz metálica, tá? Aqui novamente a gente mostra os tipos de matrizes que eu posso ter, né? Falo que as matrizes em compósitos formam a fase contínua que tem como função. Então, quais são as minhas funções? Qual a minha função da minha matriz, né? Já falei aí repetidamente que as minhas matrizes, elas podem ser poliméricas, cerâmicas e metálicas, tá? Aí elas que elas possuem a função de quê? Aglutinar e distribuir os reforços, ou transferir carregamentos ou tensões aplicadas ao compósito, entre eles os meus reforços. E que essa escolha da minha matriz, ela depende do quê? Depende da minha aplicação a que se destina, né? A aplicação para que eu quero, a aplicação que eu quero dar ao meu compósito, ou do processo de fabricação, tá? As matrizes de compósitos de natureza polimérica, né? Elas podem ser termoplásticas, que eu já falei para vocês na aula anterior. Termoplástico é aquele material que você, digamos que são materiais recicláveis, tá? Em que você
aumenta a temperatura, ele volta, depois você mexe na temperatura e ele sempre pode, ele sempre volta ao seu material anterior, quer dizer, ele se refaz, né? Você pode interferir com a temperatura que ele volta a ser a sua composição anterior. Esse seria o nosso termoplástico. Já o termos endurecíveis é aquele material em que você coloca, aumenta a temperatura, ele se estrutura e depois você não consegue reestruturar mais esse material. É o material endurecido, né? Que é aquele material não reciclável, tá? E temos os elastoméricos, né? Que é o caso do neosporin. Nas matrizes de compósitos de natureza polimérica, né, a função da matriz é o que? Absorver as deformações, dar suporte às fibras, partículas ou folhas e conferir resistência mecânica quando submetidas à compressão. As fibras, por exemplo, aumentam a tenacidade do material, que seria a resistência ao impacto, assim como as partículas, né, para os elastômeros, podem ser utilizadas como reforços de termoplásticos ou termos rígidos. Tá? Adicionalmente, as fibras podem estar dispostas, né, aleatoriamente propositalmente, né, direcionadas. Aqui a gente tem uma fibra, né, aspecto dos compósitos com fibras orientadas. Aqui as fibras estão aleatórias e aqui as minhas fibras estão alinhadas, tá? As matrizes dos compósitos de natureza polimérica, a gente tem matrizes poliméricas, são as termorrígidas, né? Como os poliésteres, o vinil estéreis, a epóxi, fenólicas, tá? E a gente pode usar reforços como fibra de vidro, fibra de carbono, fibras aramidas, né? Então, você tem aqui a sua matriz polimérica, termorrígidos, que podem ser esses aqui, poliésteres, vinil estéreis, né? Normalmente a gente usa o epóxi, e os reforços, né, que seria fibra de vidro, fibra de carbono, essa fibra aramidas que são os Kevlar, né? E aqui a gente tem a matriz, aqui a gente tem reforços, e ali seriam meus compósitos de natureza polimérica, tá? O componente matricial é quase sempre um polímero orgânico, macio ou termoplástico ou termorrígido, como eu já falei. Aqui a gente tem matrizes termorrígidas, né? Aqui a gente apresenta as cadeias, né, conectadas entre si por ramificações compartilhadas, tá? E aqui a gente tem a estrutura desses termorrígidos, né, que eu já falei aqui, eles precisam de uma elevada energia para o rompimento de suas ramificações, e por isso mesmo que essa degradação ela é muito difícil do meu termorrígido, né, por exemplo, só para lembrar aqui para vocês, o poliuretano, ele é um termorrígido, né, é aquela esponja de cozinha, ele é um exemplo, né? Eles não são facilmente conformados, não amolecem e processados por ação conjuntas de pressão e temperatura. Essa aplicação dos meus termorrígidos, elas em diversos setores, como eletrônicos, embalagem, construção civil e transportes. Aqui a gente tem a matriz termoplástica, né, que são caracterizadas por ligações de Van der Waals, são aquelas forças bem leves, é por isso que a gente consegue, através da temperatura, facilmente romper essa minha força, essa minha estrutura. Tá? Aqui eu estou falando da minha matriz, tá, gente? Termoplástica, termorrígida, a minha matriz termoplástica, né? Tem fácil reprocessabilidade. Quando aquecido, após resfriados, retornam à sua rigidez iniciais, eles têm maior tenacidade à fratura, maior resistência ao impacto, devido a emaranhado de sua cadeia, permite a deformação quando sujeito às deformações. Aqui eu falo
a minha aplicabilidade dessas minhas matrizes, tá? Compósitos de matriz polimérica e fibra de vidro, né? Aquilo que eu falei, né? Anteriormente, que a gente pode ter essa matriz termoplástica, termoplástica, e posso acrescer a essa matriz polimérica, minha fibra de vidro, tá? Muito utilizada em carrocerias automotivas e carenagens marítimas, recipientes de armazenamento, não é mesmo? Elas apresentam uma alta tensão, tem uma alta tensão final, né, da ordem de 3.500 MPa, tá? Quando você tem esse sigma F, é a resistência que você tem final, quando você já tem do meu polímero, tá? Essa é a minha resistência final do meu polímero. Ou seja, você tem a sua matriz polimérica, mais a sua fibra de vidro, tá? No caso, uma matriz termorrígida, tá? Também posso acrescentar fibra de vidro, tá certo? Né? Aqui a gente tem a fibra de vidro, né? Outro exemplo muito comum de meu compósito. Essa fibra é feita com pequenas fibras de vidro que são envolvidas por uma resina polimérica. É um material de baixa densidade, né? Muito utilizado, né? Principalmente na indústria automobilística, né? Você usa muito material com esse compósito, né? Que se baseia em matriz polimérica e fibra de vidro, tá? Que resulta em um material de baixa densidade, reciclável, pouca condutividade térmica, boa resistência à corrosão e é um isolante térmico, tá? No entanto, esse material não é utilizado em ambientes com altas temperaturas, tá? Apesar de não ser tão resistente e dura como os compósitos de fibra de carbono, as matérias-primas de fibra de vidro são baratas e, quando comparadas com alguns metais, esses compósitos apresentam melhores propriedades em termos de peso, né, em massa e resistência mecânica. Além da facilidade de se moldados em formas complexas, a fibra de vidro, né, pode estar disposta de forma aleatória, achatada para formar uma folha ou um tecido, como é esse caso aqui, e a matriz polimérica pode ser um polímero termorrígido. Na maior das vezes, esses termorrígidos são as epóxi ou poliéster, ou então os termoplásticos, tá? Essas fibras de vidro, né, é um material composto por filamento muito vidro de vidro, que se agregam por meio de aplicações de resinas, silicone, fenóis e outros compostos solúveis em solventes orgânicos, tá? Eles também recebem outras substâncias catalisadoras que podem conter óxidos de ferro, cálcio e alumínio, né? O maior avião, para a gente ter uma ideia, utilizou fibra de vidro na sua fabricação. O Airbus aqui, ele usa a fibra de vidro, né? E a gente lembra o seguinte, essas fibras são, como a gente falou no início da aula, são muito utilizadas na indústria aeronáutica, né? Combinada com demais materiais, possui grande eficiência, né? Como a fibra de carbono, tá? A fibra de vidro, tanto a fibra de carbono, são muito utilizadas na aeronáutica, né? E também a gente fala aqui com uma fibra de carbono e finas lâminas de alumínio, compuseram grande parte de superfícies traseiras de controle, parte superior da fuselagem e parte da asa. É aquela foto que eu mostrei ainda há pouco para vocês, tá bom? Bem, aqui novamente eu falo dessa matriz polimérica e fibra de carbono. Antes eu falei da fibra de vidro, né, que tem a vantagem de baixa densidade relativa, inerte à umidade e é muito ácido solvente. Eu utilizo em equipamentos esportivos, aviação, automotivas, né? Limitação é o custo, né?
Qual é a diferença, basicamente, a maior diferença entre utilizar a fibra de vidro e a fibra de carbono? Assim, a fibra de carbono é um pouco mais leve, mas ela é muito mais cara, né? Aqui está falando, né, as características da minha fibra de carbono, tá? E aqui a gente tem um exemplo, tá? A Lamborghini, que é o sexto elemento, né? E a gente fala essa alusão ao sexto elemento em relação até ao fato daquele filme, né? O quinto elemento, né? O sexto elemento, tá? Ele pesa bem leve, né? Ele pesa 999, um carro, né? A Lamborghini pesa em torno de 999 quilograma-força, né? Nesse novo processo de produção, onde um composto pastoso de fibra de carbono e epóxi, lembrando que o nosso epóxi é a nossa matriz que, gente, o epóxi é que tipo de polímero? Vocês conseguem responder para mim? O epóxi? Aí, turma, é um termorrígido mesmo, tá? Que é injetado a alta pressão em moldes essencial, com liberdade de forma, né? E depois você põe as suas fibras, né? Este novo material foi chamado de Forget Composite, forjado, né? Compósito forjado, né? Em alusão aos processos de forjamento de alta pressão em moldes fechados, tá? Aqui a gente tem de novo indústria aeroespacial, o caça europeu, né? Tifon, né? Possui estrutura leve e em sua construção são empregados mais de 82% de compostos reforçados com fibra de carbono, né? E 12% de fibra de vidro. A vida estimada da aeronave é de 6.000 horas de voo. E aqui, né, o assento injetável, né, parte estrutural em fibra de carbono, né, o que a gente vê aqui, ó, gente, que 50%, né, aqui, acho que quase 82% é desse compósito, né, de que? Compósito reforçado com fibra de carbono, né, e 12% de fibra de vidro, tá? Então, atualmente, mais do que nunca, a gente utiliza tanto a fibra de carbono, né? Muito a fibra de carbono, né? Devido a essa resistência desse material, então, muito utilizado tanto na indústria automobilística quanto na indústria aeronáutica, tá? Aqui a gente apresenta o composto de fibras de poliaramida, né? Que é o Kevlar. Né? Esse Kevlar ele é muito utilizado como aqueles coletes da prova de balas, né? Hoje em dia ele já está tendo uma pesquisa em que a gente que está utilizando um material, não é que ele seja mais resistente que o Kevlar, mas ele se amolda melhor, né? Porque o Kevlar ele é um material assim mais duro, tá? E agora realmente eu esqueci, ontem eu estava dando uma olhada nisso. Esse Kevlar já tem um material que está substituído porque ele é um material mais endurecido, tá? Né? Então, o Kevlar é um material de baixa densidade relativa, alta tenacidade, ductibilidade permite tecelagem, usado na blindagem balística, né? Aquele colete à prova da prova de bala, ele é feito com essas fibras de poliaramida, tá? Artigos desportivos e pneus. Limitações: suscetível a ácidos basifós, baixa resistência à compressão e custo, né, maior do que a fibra de vidro. Tá? Aqui a gente apresenta fibra de vidro, fibra de aramida, que é a Kevlar, né, e fibra de carbono. Tá? Bem, isso aí eu estava falando de quem? Eu estava falando de compósitos de polímeros, né? Poliméricos, né? Quando a matriz, desculpa, estava falando de compósitos, onde a minha matriz é a minha polimérica. A gente viu
a minha matriz polimérica, ela pode ser de termoplástico, termorígidos, né? Esses termorígidos é muito utilizado, né, na fibra de aço, na fibra de carbono, fibra de vidro, tá? Agora, a gente tem o compósito da matriz cerâmica, né? Esses materiais, eles são leves, apresentam boa resistência e dureza. Nos compósitos cerâmicos, são utilizados como matrizes de reforço de fibra de carbono, fibra de vidro, fibra de carbeto de silício, entre outros. Então, aqui também eu posso usar tanto a minha fibra de vidro, quanto a minha fibra de carbono. Agora, eu posso usar também a minha matriz cerâmica, tá? Aqui a gente tem uma matriz cerâmica, né? Carbonosas, né? Que a gente utiliza também muito em freios, né? Em freios, tá? Então, aqui, ó, matrizes de carbono, materiais à base de carbonos, possuem grande interesse na indústria por manter sua propriedade de resistência mecânica inalterada. Aumentar o limite de resistência a temperaturas superiores a 1.500 centígrados em atmosferas não obstantes de componentes à base destes materiais, tá? Bem, agora nós temos compostos de materiais metálicos, né? Já falei então de uma matriz polimérica, de uma matriz cerâmica, não é mesmo? Em que você pode utilizar na matriz cerâmica, você pode utilizar também as fibras, né? Fibra de carbono, fibra de vidro, não é mesmo? E você pode também ter o que eu falei anteriormente, né? Essa matriz de carbono, tá? Que seria também uma matriz cerâmica, né? Em que você pode ter, muito utilizado em freios, que a gente vai ver mais um exemplo à frente, e que a gente pode utilizar, colocar a temperaturas superiores até a 1.500 centígrados, tá? Por último, a gente vê, em termos de matriz, que a gente pode ter matrizes metálicas, tá? São utilizados com matriz liga metálica de baixa densidade, à base de alumínio, titânio e magnésio. Nesse tipo de compósito, a maior parte dos materiais de reforços empregados é a cerâmica, como partículas de alumínio, fibras de grafito, filamentos de cobre. Tá bom? Bem, aqui a gente fala novamente, materiais metálicos são usados em muitos casos como matrizes para compósito, devido que sua resistência à corrosão, alta resistência mecânica, tenacidade e a fratura, boa condutividade térmica. Destaca matrizes metálicas mais utilizadas na manufatura de compósito, nós temos quem? O alumínio, o magnésio, o titânio, o cobre e o aço. O alumínio, o magnésio e o titânio, a gente tem uma baixa massa específica, tá? O cobre tem uma alta condutividade térmica e o aço me dá uma alta resistência à tração, além de ser uma liga. Os compostos de matriz metálicos podem ser obtidos por adição de fibras contínuas, né, ou particuladas, tá? As particuladas, vantagem no custo de manufatura, tá? Bem, dependendo do reforço, o compósito pode apresentar maior temperatura de uso em relação à matriz, maior estabilidade térmica e melhor resistência ao desgaste, tá? Então, aqui você tem uma matriz e uma fibra, uma matriz de alumínio e um composto aqui de sílica, carbono e sílica, tá? Matrizes para compósitos são geralmente processados por dois métodos. Isso aqui a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente, tá? Bem, e a gente falou que, olha só, que a gente pode ter compósitos estruturais, né? Se a gente colocar bem aqui, para vocês verem aqui, só para a gente dar um resumo de esse quadro aqui.
aqui, ó, materiais como pode ser particulados, fibrosos, tá? E estruturais, que podem ser os laminados e os sanduíches, que é essa ideia, né? Esses estruturais, compósitos estruturais. Tá? Esses compósitos estruturais são compósitos compostos normalmente tanto por materiais homogêneos como por materiais compostos, cujas propriedades, tá? Dependem não somente das propriedades dos materiais constituintes, mas também de fatores geométricos dos vários elementos estruturais definidos no projeto, tá? Como, por exemplo, compostos laminares e painéis sanduíches. Depende muito dessa aqui, da forma estrutural, como essas fibras estão alinhadas, tá? Os painéis que consistem basicamente em duas placas finas de um material resistente intercaladas por outro material, que geralmente apresentam uma baixa densidade e baixo módulo de elasticidade, tá? Normalmente são utilizados espumas poliméricas, rígidas, madeiras de balsas e colmeias, tá? E a gente pode ter, olha só, eu falei em compósitos laminares. Os compósitos laminares, olha, se a gente puder, se a gente analisar, o que a gente tem aqui? A gente tem são placas, tá, que são colocadas, em que a gente tem aqui a mesma direção do meu alinhamento. Olha aí, fitas contendo fibras alinhadas, né, unidas, né, produzindo de maneira a produzir uma só direção, tá? Você atua aqui, as placas são alinhadas numa só direção. Ao passo que eu posso também ter as minhas placas orientadas, né? Aqui são compósitos laminares, são várias placas. Ou posso colocá-las em uma só direção, ou posso colocá-las em diferentes direções. Tá? Aqui a gente tem novamente compósitos laminares, tem uma visão tridimensional já de um tecido, né? Um arranjo aleatório das minhas fibras, né? Tá? E posso ter o meu painel sanduíche. Então, olha só, tenho compósitos laminares, onde as minhas fibras são placas em que eu tenho alinhadas numa única direção, ou posso fazer essas minhas fibras alinhadas conforme essas direções, olha, essas direções, a 0, 90 graus, 45 graus, e eu tenho as minhas placas, né, esses compósitos lineares. Aqui, né, aqui esses compostos estão alinhados, as fibras estão alinhadas de formas aleatórias, tá? E posso ter aquela ideia de sanduíche, tá? Eu estou falando da forma como eu estruturo as minhas fibras, tá? E posso ter os meus painéis sanduíche, que são painéis que consistem basicamente em duas placas finas de um material resistente, intercalados por um outro material, o núcleo, que geralmente apresenta uma baixa densidade e baixo módulo de elasticidade. Normalmente são utilizadas em espumas poliméricas rígidas, madeira, balsas e colmeias. Olha só aqui que a gente tem, tá? São placas, né, painéis, temos painéis, né, então duas placas finas, tá? Intercalada com um material, um núcleo, tá? Então aqui a gente tem um núcleo e aqui a gente tem as nossas duas placas, tá certo? Então, olha só, se a gente pudesse fazer um resumo nessa última sequência, a gente diz, ó, o material compósito, ele pode ser definido como uma combinação entre diferentes materiais que, quando juntos, apresentam propriedades características e distintas daquelas dos materiais isolados. Assim, o material apresentará a combinação das melhores propriedades daquele que o compõe, tá? Existem diversos tipos de compósitos, como concreto,
fibra de vidro e as fibras de carbono. E cada um desses materiais apresentará uma determinada propriedade que atenderá a uma necessidade específica, tá? Os nossos compostos, eles podem ser do tipo reforçados por partículas, por fibras e estruturais, que são os painéis e laminados. Os compostos termoplásticos podem ser entendidos como um material que utiliza uma resina termoplástica, isto é, uma resina que, quando atinge determinada temperatura, apresentará viscosidade e facilidade para ser moldada e conformada, como a poliéteracetona, o sulfeto de polipolifeneno, a apolietiterenita, tá? São um exemplo. Já o composto termorrígido utiliza-se apenas resinas que, uma vez aquecidas, não podem ser remodeladas, tá? Nunca, como as resinas epóxi. Os compostos termorrígidos apresentam melhores propriedades mecânicas e maior resistência à umidade quando comparado aos termoplásticos. Então, são mais resistentes, né? Então, todas aquelas que eu falei, tanto as resinas, quando você tem uma resina com... Vamos dar, só entender isso aqui, gente, não consigo mais. Os compostos termorrígidos, então, eles apresentam melhores propriedades mecânicas e maior resistência à umidade quando comparada aos termoplásticos, tá? E aqui a gente fala, aqui dois exemplos, né? Ó, dois materiais, né? Aqui nós temos as duas figuras, tá? Aqui, ó, dois materiais apresentados na figura, composto por camadas de fibra de carbono, a gente tem carbono, fibra de carbono, diferenciada por dois tipos de resina. Na figura aí, figura A, quer dizer, apresenta um composto termorrígido, tá? De carbono e epóxi. A figura B, um composto termoplástico, tá certo? Mais fibra de carbono. O que a gente vê? Que, ó, a figura A, né? Sim, é esse, e a figura B é um termoplástico. Esse é um termorrígido, esse é um termoplástico. Ambos, tá, foram sujeitos a um ensaio de impacto, né, com a mesma energia no centro, né, das espécimes. O que a gente vê? Pela análise visual dessas figuras, podemos concluir, né, que o composto da figura B apresenta uma região de deformação maior quando comparado ao carbono epóxi, tá? Corroborando a premissa de que os compostos termorrígidos, tá, têm melhor propriedades mecânicas, tá? Quando você aqui faz o ensaio aqui desses dois materiais, esse aqui, ele fica ainda a uma deformação muito maior do que esse, tá? Então, o que a gente compreende? A grande importância da classe de materiais para os diferentes ramos de infraestruturas, especialmente para a aeronáutica. Não era isso que eu queria dizer. Era que, assim, quando você tem um material termorrígido e um termoplástico, o termorrígido ele tem maior resistência quando comparado ao meu termoplástico, tá? Aqui a gente tem a porcentagem dos meus diferentes tipos de materiais utilizados na fabricação de uma aeronave. Como eu já falei, nessa aeronave aqui, 50% eu tenho de composto, 20% alumínio, 10% titânio, aço 10% e outros 5%, né? Tá? E aqui a gente tem uma ideia, né? De como a gente pode utilizar essa ideia do meu composto no meu dia a dia. Bem, aqui mostra que um jovem emprego é um exemplo de como essa ideia de compósito, mas vocês não estão aí do outro lado, a sensação que eu tenho, está muito silêncio. Mas olha só, um jovem pedreiro foi contratado para construir a calçada de uma casa e fez a seguinte lista de compra dos materiais: areia grossa, cimento e pedra porosa. Considerando seus conhecimentos, quais as propriedades que podemos esperar dessa calçada?
Vamos lá, turma. Olha só. O concreto é um exemplo de compósito reforçado por partículas grandes, certo? O concreto, feito de uma matriz de cimento, aquilo que eu falei, é um compósito particulado, tá? A matriz é de cimento, tá? Que une as partículas de diferentes tamanhos de areia e pedra, tá? Ele só colocou areia grossa e pedra grossa. Presta atenção aqui. As propriedades do cimento desenvolvido em água, já com os materiais particulados, depende do quão bem esses materiais foram distribuídos. Lembra que eu falei? Depende de quão foi distribuída e depende também, digamos assim, da granulometria do meu material, tá? Bem, vamos ler aqui. As propriedades do cimento desenvolvido em água, já com os materiais particulados, depende do quão bem esses materiais foram misturados, do tamanho dos materiais particulados e da quantidade da água. O uso de diferentes tamanhos de pedra e areia permite um melhor fator de empacotamento do que quando se usa partículas de tamanhos semelhantes. Se utilizar somente os materiais que foram solicitados, o resultado será uma calçada que não terá a mesma resistência de outra construída com diferentes tamanhos de materiais particulares. Nossa calçada, então, terá uma vida útil menor do que uma que utilizou tamanhos diversificados, tá certo? Então, esse exemplo dá, assim, uma ideia muito legal da influência de como, quando você usa um compósito, né? A influência do tamanho daquela sua partícula, né? Quando você tem esse compósito particulado, é o que eu falei anteriormente, você precisa ter, que no caso não é uma curva granulométrica, mas dá uma ideia, né? Partículas de vários tamanhos, para que haja um fator de maior empacotamento, para que você tem que misturar essa sua material muito bem, para que a gente tenha uma perfeita envolvimento do meu meio particulado, né? A minha matriz envolvendo bastante essas minhas partículas, e aí você tem, se você tem, essas partículas estão bem envolvidas pelo meu cimento, se elas estão bem distribuídas ao longo do meu meio, você tem um maior o que? Você tem uma maior, como é que eu posso falar para vocês tudo? Maior envolvimento de todo mundo, maior, tanto as partículas corantes estão envolvidas pela minha matriz, né? E aí você tem melhores propriedades do meu compósito, tá certo? Turma, vocês estão aí? Sim. Sim, professora. Entenderam? Eu achei que eu não desenvolvi muito bem, não. Mas entenderam? Tem alguma Eu vou dúvida? entender, sim. Vocês têm alguma dúvida? Eu não. Não, professora. Nós estamos precisando de 2 aulas, tá? A nossa material está bem, o nosso tempo está bem. Só um minutinho aqui, turma. Deixa eu ver se eu consigo sair aqui. E aí eu posso conversar com vocês, tá? Turma. Tá. Me diga uma coisa. Hoje eu não vou parar. Hoje eu não